Eu vou falar muito sobre essa questão da relação de alimentação com a enxaqueca. Eu acho que isso não é bem abordado. Inclusive, eu vou trazer aqui para vocês, agora para a gente começar a nossa live, eu fui dar um Google, né, sobre enxaqueca, né, sobre o que se fala sobre enxaqueca nos sites, né? Olá, Marlene, tudo bem? Vera, olá. E aí eu fui olhar isso, eu falei, acho que é interessante a gente trazer isso pra live, porque assim, as pessoas fazem isso, né? Então, quem nunca fez isso? Quem nunca procurou no Google as coisas? Quem nunca? Então, na verdade, eu fui procurar no Google para saber o que se fala, né, sobre enxaqueca e vou trazer depois eu vou trazer o lado funcional. Afinal, a gente tá aqui para isso, né? Eu sei que tem um monte de médico dizendo aí que a medicina funcional é charlatanismo, mas enfim, a gente só tem uma visão diferente, pensando de forma fisiológica, pensando em torno de causas, né? O que a gente pode corrigir de causas e não simplesmente falando, olha, não tem cura, toma esse remedinho aqui o resto da vida. Não é isso que a gente faz, né? Então, a nossa proposta aqui é realmente ir na causa do problema. Deve ser isso que o pessoal não gosta muito, né? Então, vamos lá? Vamos. Vou trazer para vocês aqui Google, tá? Dei um Google aqui, entrei num site, botei aqui enxaqueca, né? Então, não é bem assim não, Lana. É só para porque é o que as pessoas vão procurar, né? E elas vão encontrar isso aqui. Então, ó, enxaqueca. Embora o que eu separei aqui dos meus Googles não é bem o que as pessoas procuram, né? Porque, por exemplo, eu tô aqui na Biblioteca Virtual em Saúde, o BVS. Geralmente quem acessa é profissional de saúde. O que eu separei aqui é o manual MSD, também é profissional de saúde, que geralmente olha. E o outro, só o outro que é uma fonte leiga, mas ok. Vamos lá, vamos do BVS. O que eu procurei aqui? Tá falando sobre enxaqueca. E aí a definição deles de enxaqueca. A enxaqueca é uma doença neurológica, genética e crônica, cuja principal característica é a dor de cabeça latejante em um ou nos dois lados da cabeça. Ok, definição de enxaqueca. Tá, tudo bem. Aí, sintomas muito comuns da enxaqueca. Sensibilidade à luz, a cheiro, a barulho, náuseas e vômitos, sintomas visuais como pontos luminosos, pontos escuros, linhas em zigue-zague que antecedem ou acompanham as crises de dor. Formigamento e dormências no corpo, que é o que a gente chama de aura na enxaqueca. Tonturas, sensibilidade a movimento ou passar mal em viagens de carro, ônibus e barco. Ok. Atualmente já se sabe que a enxaqueca é uma doença de todo o cérebro, onde a tendência genética e o ambiente gatilhos interagem o tempo todo. Até que não tá tão ruim, né? Vocês concordam comigo? Mas o melhor são as causas. Então, 10 principais causas de enxaqueca. Preocupações excessivas, ansiedade, tensão e estresse. Concorda? Esse eu concordo. Isso é causa, sim. A gente sabe que é gatilho, né? Na verdade, não é causa, é gatilho, né? Ficar sem comer. Oi? Segundo aqui, o jejum causa enxaqueca. O jejum é o aspecto alimentar mais importante para desencadear dores de cabeça. Longo tempo sem comer pode gerar uma queda na taxa de açúcar do sangue e provocar a produção de substâncias que causam dor. O ideal é comer algo a cada 3 ou 4 horas e também não exagerar na comida quando passar muito tempo em jejum. Sabe qual é o nome disso aqui, desse distúrbio? Pessoa com resistência à insulina, né? Tá bom? Pessoas com resistência à insulina. Ficou em jejum, caiu a glicemia depois de 3, 4 horas, gatilho da enxaqueca. Gente, ok. Vamos lá. Ciclo hormonal. Isso é verdade. Eles só não falam o motivo certo. A temida TPM, tensão pré-menstrual, carrega consigo crises de cefaleia. As enxaquecas na mulher tendem a ser mais concentradas no período menstrual ou pré-menstrual. Irregularidades menstruais, endometriose, ovários policísticos e reposição hormonal podem ser fatores que agravam as enxaquecas. Ele falou quem causa, mas não disse por que causa. Mas, ok, vamos lá. Irritação e alterações de humor. A irritabilidade aparece normalmente junto com uma crise de enxaqueca, mas também pode ser motivo gerador de novas dores.
altos e baixos no humor, pavio curto, passar muita raiva, impaciência são combinações para desencadear uma enxaqueca. Tudo que for feito no sentido de relaxar, acalmar e treinar a paciência é útil. Eu achei ótimo essa. Embora é verdade, o estresse, que é parecido com o que ele colocou no início, que o estresse pode ser gatilho para crise de enxaqueca. Ele choveu no molhado, mas tudo bem. Aí, esse aqui, o próximo, que é fala de falta de exercícios. No outro que eu li, eles botaram que exercício desencadeia enxaqueca. Olha só, não estão nem se concordando, mas ok. Realizar exercícios físicos faz com que o organismo produza endorfinas. Regulariza a produção de neurotransmissores como a serotonina, melatonina, tornando o organismo mais saudável e mais resistente à dor. Olha, esse aí ele acertou. Não tá tão ruim. Uso excessivo de analgésicos. Cadê? Analgésicos não tratam a enxaqueca, só aliviam a intensidade e a duração das crises. O uso de analgésicos pode vir a tornar crônica, piorar a enxaqueca, tornando-a mais resistente e mais frequente. Isso é verdade. Tá? O uso crônico da enxaqueca torna a pessoa mais resistente à dor e, na verdade, a pessoa começa a ter mais crises de dor, tá? Então, falou a verdade. Alimentos como, aí chegando na parte de alimentos, chocolate, frutas cítricas, alimentos muito gelados, sorvetes, nozes, alimentos gordurosos, condimentados, ricos em glutamato monossódico, presente em salgadinhos, molhos adoçantes, podem agravar a enxaqueca. E aí, gente, o que vocês acham? Sim, né? Não concordo muito aqui no alimentos gordurosos, que ele bota genérico, que pode ser qualquer coisa, mas sim, esses alimentos podem precipitar numa crise. Causas genéticas, tá certo? Deve-se reconhecer rapidamente a enxaqueca na infância, adolescência e início da vida adulta, em filhos de pessoas que sofrem com a enxaqueca, para que ela possa ser tratada adequadamente, preventivamente, evitando que as crises apareçam e que a enxaqueca se desenvolva até um estágio crônico. E aí, gente, concordaram? Quase, até que não tá ruim, né? Não tá ruim essa definição aqui. Foi melhor do que a outra do MSD. Gente, do MSD, enfim, eles botam assim, enxaqueca uma cefaleia primária episódica e crônica. Tipicamente, os sintomas se manifestam por 4 a 72 horas e pode ser grave. A dor geralmente é unilateral, pulsátil, piora com esforço e é acompanhada de sintomas como náuseas e sensibilidade à luz, som ou odores. As auras ocorrem em 25% dos pacientes, habitualmente logo antes do início da cefaleia. O diagnóstico é clínico. O tratamento é feito com triptanos, dihidroergotamina, antieméticos e analgésicos. Os esquemas de prevenção incluem modificações do estilo de vida, por exemplo, dos hábitos de dormir ou da dieta, e fármacos, beta-bloqueadores, amitriptilina, topiramato, dilvalproato, anticorpos monoclonais. E aí, o que vocês estão achando dessas definições? Segundo o que a gente está vendo aqui, quase difícil você se livrar desse troço, né? Dessa enxaqueca, né? E é algo muito frequente, né? A incidência em torno de 15%. Eu acho muito alto. Principalmente em mulheres. E aí a gente vai começar a levar um pouquinho pro outro lado, né? Vamos levar pro ladinho funcional? A gente vai ficar só nesse negócio aqui ortodoxo, né? Não é muito a nossa cara. Mas, enfim, eu tinha que trazer isso aqui pra vocês, porque isso aqui, embora eu fui em fontes um pouquinho melhores, né? Eu sei, não fui na fonte totalmente leiga, né? Mas eu quero trazer para vocês exatamente um outro lado que não se fala sobre enxaqueca, e por isso eu botei o título de neuroinflamação e enxaqueca, que é a neuroinflamação, que é a gente conhecer essa entidade clínica chamada neuroinflamação. Vocês já ouviram falar? Quem ouviu falar? Me conta um pouquinho. Conhecem neuroinflamação ou não? Ou não, é igual o caviar, né? Nunca vi nem ouvi, só ouço falar. A Kátia tá falando aqui. A Kátia tem enxaqueca. Já tomei quase todos esses medicamentos e não fazia efeito. A carnívora me tira das crises. Perfeito, Kátia. Perfeito. Eu vou trazer um outro lado, tá? Pra vocês. Além da dieta, tá? E é óbvio que
Dieta é importante nesse caso, tá? Alimentos podem ser gatilhos. Que tipos de alimento? Tipos de alimentos que podem causar inflamação, gente. É óbvio, tá certo? Então eu quero falar em neuroinflamação. O nome é esse mesmo, tá? E eu quero fazer o paralelo da neuroinflamação ao processo de inflamação crônica subclínica que a gente associa muito aos processos de disbiose intestinal. Tá certo? Então eu quero fazer esse paralelo. Sim, existe neuroinflamação. Sim, existe o leaky brain. Eu sempre falo do leaky gut, né? Que é um intestino hiperpermeável. Existe o leaky brain. Gente, eu descobri isso há pouco tempo e eu falei assim, gente, por que eu nunca pensei que realmente existe? Entendeu? Existe leaky brain. Gente, nós temos nosso cérebro, ele é um órgão nobre, obviamente, né? E ele tem uma proteção, assim como o nosso intestino, ele tem uma proteção, que é a barreira intestinal. O nosso cérebro tem uma proteção que se chama barreira hematoencefálica, tá certo? Fora isso, o nosso sistema nervoso central, ele também tem as suas meninges, que são membranas que estão ali para proteger. E nessas meninges, nós temos a circulação do líquido cefalorraquidiano. Para que serve o líquido cefalorraquidiano ou líquor, como a maioria das pessoas conhece? Para que serve o líquor? Para proteção. Afinal, por exemplo, nosso cérebro e nossa medula espinhal está em volta de ossos, né? Nós temos o crânio, nós temos a coluna vertebral. O líquido cefalorraquidiano, ele tá ali para proteção mecânica, literalmente, tá bom? Então, a história da desaceleração, tá claro, a gente tem coisa que a gente excede, né? Hoje quando a gente passou a ter líquor em algum momento da nossa evolução, né? Não se tinha automóveis, não se tinha avião, não se tinha nada que pudesse causar essa desaceleração brusca, mas ele tá ali para isso, para essa proteção mecânica, mas não só para isso, existe uma circulação desse líquor, tá certo? E também uma excreção através dali de substâncias que não tô querendo mais aqui, vai embora, fora, tá certo? E a barreira hematoencefálica, né, que é uma barreira do sangue, existe uma certa resistência ali dos vasos sanguíneos que estão no nosso sistema nervoso central e que, na verdade, para não deixar passar qualquer substância até o nosso encéfalo, ok? Então, por exemplo, quando a gente fala de neurotransmissores, que a gente brinca, não dosem, que eu canso de falar isso, não dosem serotonina sanguínea, ela não vai expressar os níveis de neurotransmissores, desse neurotransmissor no cérebro. Por quê? Porque a serotonina do sangue não é a serotonina do cérebro. Por quê? Porque eu tenho uma barreira hematoencefálica. Quando a gente fala de alguns suplementos, a gente fala não atravessa a barreira hematoencefálica. Por exemplo, a gente fala magnésio, vou suplementar magnésio. Qualquer magnésio ultrapassa a barreira? Não. Por isso que a gente fala muito do magnésio treonato. Não é qualquer magnésio que chega lá, não é qualquer suplemento que vai chegar até o nosso cérebro. Por quê? Por causa dessa barreira. Mas vocês querem saber quem chega no cérebro muito rapidamente, segundos depois que a gente come? Vamos ver se vocês adivinham. Sabe quem chega no cérebro muito rápido? Chega lá rápido só para causar neuroinflamação, só para inflamar o cérebro, assim como ele inflama o intestino. O nosso conhecido glúten. Glúten chega rapidinho no nosso cérebro, aumenta a biodisponibilidade do glutamato, tá? Vou falar melhor dele. Não é açúcar não, é o glúten. Chega rapidinho, segundos depois do consumo, tá? O açúcar, ele não age dessa forma que você tá achando, não. Vou explicar depois a história do açúcar, como que ele age, tá? Mas é o glúten, tá? O glúten. E problemas do glúten que não é um problema nesse sentido pro açúcar, tá? Em relação ao glúten, ele vai ultrapassar a barreira hematoencefálica e ele vai fragilizar a nossa barreira hematoencefálica, tornando ela mais permeável, ou seja, deixando chegar no nosso cérebro coisas que a gente não quer e que não deveria chegar lá. Okay? Assim como acontece com o intestino. Ok?
tá? Lembrando, nós temos um sistema imunológico no nosso cérebro. Assim como a gente tem imunidade intestinal, a gente tem sistema imunológico. Sim, sim, sim. Nós temos lá as nossas também células da glia que estão ali para suporte dos nossos neurônios, tá certo? O nosso cérebro, ele é bem estruturado. O problema é que a gente inventa os alimentos aí que não serve pra gente, tá bom? Sim, Adriano, o glúten é pior que o açúcar porque o glúten vai precipitar o leak brain, que a gente também não quer. Já que o leak gut é ruim, imagina o leak brain, pior ainda, né? Tá? E o glúten, e eu vou explicar que o açúcar também pode, o pico de açúcar pode fazer isso, e o pico, consequentemente, o pico de insulina pode ser muito danoso para o nosso cérebro, gerando neuroinflamação, mas é um efeito mais secundário, tá certo? Então, sim, o açúcar também é tão danoso quanto o glúten, tá certo? Vou botar tão quanto, porque não tem um mais, um menos, não. É tão quanto. Porque o problema de a gente ter resistência à insulina periférica é que um dia eu vou desenvolver resistência à insulina cerebral, tá certo? Já temos o nome dessa doença que é causada por resistência à insulina cerebral. A gente já conhece, já se fala hoje na doença de Alzheimer como diabetes tipo 3, causada por resistência à insulina, alteração do metabolismo glicolítico do cérebro e acúmulo de substância beta-amiloide, ou seja, de açúcar no cérebro. Diabetes tipo 3, no nosso cérebro. Tá certo? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, além desses dois, além da nossa dieta sendo um agente para causar neuroinflamação, tá certo? A gente também tem o estresse, que hoje é a doença, o estresse crônico. O estresse agudo é bom. O estresse agudo, como o exercício é um estresse agudo. O que o exercício faz pela gente? O exercício, a gente faz aquele estresse agudo, a gente aumenta a produção de cortisol, isso a gente começa a produzir BDNF, beta-endorfina, e o nosso corpo melhora a sua plasticidade, criando mais sinapses, mais comunicações entre seus neurônios. Então, o estresse agudo é bom. O estresse agudo, na verdade, ele faz a gente aprender e a gente melhorar. Estresse crônico, não, o estresse crônico nos esgota, porque eu tô ali cronicamente demandando das minhas células, não deixo repousar, não deixo descansar, demandando dos meus hormônios, eu tô o tempo inteiro ali e eu vou gerar o quê? Esgotamento. Burnout. Esgotamento. Tá certo? Então, o estresse crônico leva a esgotamento. Esgotamento leva a inflamação, ok? Aliás, a inflamação leva ao esgotamento. A inflamação crônica leva ao esgotamento, ok? O que mais? Privação de sono. Bom, acho que é muito óbvio, porque privação de sono gera neuroinflamação. Por que privação de sono gera neuroinflamação? Porque dormir é um processo fisiológico. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu já falei sobre isso. Dormir leva a... O dormir é um processo fisiológico, dormir é um processo de higiene do sono. Tá? Então não é só higiene do sono. Dormir é uma higiene do nosso cérebro. É naquele momento que a gente vai fazer os processos de limpeza, os processos de consolidação de memórias, os processos reparativos. É nessa hora que a gente dorme que o nosso cérebro está inundado de melatonina, e a melatonina ela é um antioxidante muito importante. A gente está fazendo todos os processos de reparação, não só no corpo, como no cérebro. A gente está fazendo detoxificação, a gente está, botando a casa em ordem para o próximo dia. E aquela pessoa que não dorme, não faz nada disso. Bom ou ruim, gente? Ruim, né? Péssimo, né? Péssimo. Ou seja, a pessoa que não dorme, ela vai ficar inflamada porque ela não consegue fazer o processo de reparação, de limpeza, de tudo que ela deveria fazer, ok? O que mais? Obesidade, principalmente a obesidade visceral. O que a obesidade visceral causa? Inflamação, resistência à insulina. Então, eu vou ter resistência à insulina no corpo e eu vou causar problema lá em cima também.
tá? É só você ver que muitas pessoas cronicamente inflamadas, elas não têm só um problema, elas têm problemas multifatoriais. Elas vão estar deprimidas ou ansiosas, elas vão ter uma alimentação ruim, aí elas não dormem, aí elas comem mal e vai, tá certo? É o conjunto todo, tá certo? Isso é muito importante a gente saber, ok? Vamos lá, o que mais? Sedentarismo. Gente, eu costumo falar isso muito. Nosso corpo foi feito para o movimento. Nós temos que nos movimentar. A nossa espécie não foi criada sedentária. A nossa espécie foi criada como ativa, buscando alimento, andando aí cerca de 20 quilômetros por dia. E hoje a gente não faz nada. A gente trabalha sentado, a gente só fica sentado, a gente só fica na frente da tela. Entendeu? E aí, o que vocês acham? Bom ou ruim? Péssimo, tá certo? E, como eu falei, o exercício físico melhora a nossa plasticidade cerebral. Ok? Então, se eu não me exercito, eu não estou estimulando esses fatores neurotróficos cerebrais que vão melhorar o meu cérebro. Então, o sedentarismo vai me deixar inflamada, assim, no corpo e na mente. Toda inflamada. Já vou falar. Deixa eu só terminar essa listinha aqui, já vejo aqui o que vocês falaram. Covid-19. Sim, né, gente? Covid-19, a gente sabe quantas pessoas tiveram aquele Covid longo que começaram, não tinham memória, não lembrava das coisas, não lembrava das palavras, né? Caiu o cabelo, literalmente a pessoa ficava extremamente inflamada. Quantos vocês viram? Eu vi vários, né? Tudo bem, eu sou médica, né? Eu vi vários, mas assim, e muitos desesperados, muitos jovens, tá? Eu tenho um paciente super jovem que ele falou exatamente isso pra mim. Depois do Covid, minha vida acabou. E ele com um processo mesmo, sonolência durante o dia, alteração de memória, várias coisas, né? Então a gente sabe que, infelizmente, a inflamação gerada pelo Covid-19, que essa inflamação também se espelha lá no intestino, em desbiose intestinal, então também nesse eixo intestino-cérebro também muito alterado, tá certo? Então a gente também não é tanto de não esperar que o cérebro não fosse afetado, já que o intestino é muito afetado, tá certo? Sim, nesse caso, sim, a vacina também, todas as vacinas que utilizavam proteína spike, sim, elas podem causar os mesmos sintomas que o Covid. Sim, por causa do substrato que foi usado. Sim, nesse caso, sim. Homocisteína alta, gente. E aí, o que vocês acham? Quanta gente tem homocisteína alta? Alguns até geneticamente. Gente, a homocisteína, ela é considerada um marcador inflamatório. Eu sei que tem médico que não pede, mas é importante pedir homocisteína, tá certo? Homocisteína tem relação com a metilação, então com vitaminas B9 e B12, que são duas vitaminas também muito importantes para os processos de produção de neurotransmissores no nosso cérebro, tá certo? Então, paciente que tem homocisteína alta, eu obviamente já vou pensar que ele tem neuroinflamação também, tá certo? Outras coisas, estresses severos do passado. Sim, né, gente? Estresses severos, eles vão ser todos armazenados lá na nossa amígdala. A nossa amígdala, que é a área que a gente tem medo, ela vai ficar, hiperativada, gerando inflamação, tá certo? Então, principalmente diante de alguns gatilhos, tá? Que é o que vai, né? Às vezes nem é o gatilho real, a pessoa só vê, só ouve, só lembra ela o trauma que ela teve e ela desenvolve toda a reação. Então, sim, causa excesso de cortisol, essa pessoa vai ter, né? O excesso de produção de cortisol causa uma série de coisas ali no cérebro dela, gera neuroinflamação. Bom, traumas encefálicos, pessoa que sofreu trauma na cabeça, sim, também gera neuroinflamação. E, óbvio, eu já tinha falado aqui, eu comecei falando sobre isso, má alimentação, por causa da questão intestinal, do eixo intestino-cérebro, por causa no caso,
do glúten, que ultrapassa a barreira e também chega lá no cérebro, por causa da glicose, que faz picos de insulina, e a insulina alterada vai afetar o cérebro, afinal o nosso cérebro tem receptores de insulina, principalmente nas áreas executivas, córtex pré-frontal, tá certo? Então, óbvio que vai mexer. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, antes de eu continuar. Deixa eu ver. Dorme com remédio, faz essa reparação? Então, aí depende do remédio, depende do que foi. Mas assim, em geral, tem uma deficiência, porque aquilo ali não é um sono fisiológico, e sim um sono simulado. O problema é que a maioria dos remédios para dormir são remédios que atuam em receptores de GABA. E o GABA, a gente vai falar sobre os neurotransmissores, mas o GABA, ele é um neurotransmissor que promove a redução da atividade cerebral. Lembrando que sono é um processo em que há atividade cerebral. Eu não posso reduzir totalmente a atividade cerebral. Aliás, o nosso sono ele é cíclico, né? Eu tenho períodos de menos atividade, eu tenho períodos de maior atividade, como é o caso do sono REM. Tá? Então, eu não posso simplesmente apagar a pessoa, não. Miriam tá com tudo isso, tudo que eu falei, meu Deus, oh Senhor, Miriam, tem que ver isso. Doutora, a glicose pode aparecer, a gliose, desculpa, pode aparecer por conta da enxaqueca, ou os picos de insulina também podem causar gliose. Sim, os picos de insulina, sim. Ou tudo junto e misturado também. Pode ser um sozinho, pode ser o outro, pode ser tudo junto, sim. Kátia falou que dorme muito bem, sempre dormiu, sempre foi ativa, rata de academia. Maravilha. Dormir com Zolpidem ou Rivotril? Péssima ideia. Os dois, tanto o Rivotril, que é um benzodiazepínico, tanto quanto o Zolpidem atuam em receptor de GABA. Tá? O que eles estimulam eles vão lá e se ligam lá no receptor de GABA. Suplemento de GABA controverso, porque a princípio o GABA não, como qualquer neurotransmissor, nem dopamina, nem noradrenalina, nem adrenalina, nada disso ultrapassa a barreira hematoencefálica, tá? Então, suplementos de neurotransmissores, a princípio, não atuariam, tá? Você deveria, assim como a gente faz com a serotonina, a gente dá o precursor, por exemplo, o que a gente faz, que suplemento que a gente pode ajudar para a serotonina? O 5-hidroxitriptofano, ele é precursor direto da serotonina e ele ultrapassa a barreira hematoencefálica. A serotonina não passa, então não adianta dar serotonina. Tem muita gente também que suplementa triptofano, ele é um precursor, o triptofano ultrapassaria sim a barreira hematoencefálica, embora tem toda uma cadeia até ele virar serotonina, então o melhor é o 5-hidroxitriptofano, que é o direto, né? Que é o antecessor ali à serotonina. Tá certo? O GABA a mesma coisa. Você pode fazer suplementos que sejam GABAérgicos, não o GABA, mas GABAérgico, por exemplo. Tem a Nina do chá verde, é GABAérgica. Melissa é GABAérgica, tem várias coisas de GABAérgica que você pode atuar ali, o quê? Estimulando a produção de GABA, tá certo? Então dá pra você fazer isso sem usar diretamente o GABA, que controversamente a gente não tem essa confirmação de que ele ultrapassa, tá? A barreira hematoencefálica. Ciclobenzaprina é ruim? Então, a ciclobenzaprina, ela tem um mecanismo de ação semelhante aos antialérgicos de primeira geração, né? A ciclobenzaprina vai atuar em receptor de histamina, tá? Vai bloquear receptor de histamina, por isso que ela causa sonolência, tá? Então, é um sono por outro eixo, né? A histamina é o nosso eixo que faz a gente ficar alerta. Então, eu vou lá bloquear o eixo da histamina. É ruim? Eu vou explicar um pouquinho. Deixa eu só ligar o ar-condicionado, tá calor, gente. Tô morrendo, essa luz me dá calor. Só um instantinho. Melhor. Vamos ligar o ar. Ficar mais fresquinha. Então, vamos lá. Problemas de eu ficar... É o mesmo problema de eu tomar cronicamente antialérgicos, tá certo? O problema de eu tomar antialérgicos cronicamente é que eu tô mexendo com um eixo que é muito importante para o cérebro, que é o eixo da histamina, e eu começar a ter alterações da produção de histamina, tá? A histamina é uma molécula muito importante para o nosso corpo. A gente acha que ela é ruim. Não, ela é ruim em excesso, mas ela é importante.
Então, se eu começo a mexer cronicamente com a histamina, eu vou causar efeitos colaterais nesse sistema, tá certo? Então, não é uma boa ideia para uso crônico, desculpa. Não é uma boa ideia, ok? Bom, por que eu tô falando? Comecei falando da inflamação, comecei falando de resistência à insulina. Gente, lembrando, inflamação sistêmica vai afetar o nosso cérebro. Afinal, apesar do nosso cérebro estar aqui sozinho na nossa cabeça, ele não é uma ilha isolada. Existe uma comunicação. Então, os mediadores inflamatórios, eles atravessam a barreira hematocefálica e eles vão lá sinalizar para o nosso cérebro que algo está acontecendo. Tá certo? O nosso corpo é integrado, sim, fora o nosso intestino, que também manda o estímulo diretamente para nosso cérebro através do nervo vago e também vai sinalizar que está havendo inflamação. Tá certo? Então essa inflamação chega lá e acaba que isso estimula a própria inflamação cerebral. Ok? Só pra vocês entenderem, tá? Eu sei que esse assunto às vezes é mais complicado, mas tô tentando mostrar pra vocês que tem algo além e que não é tão difícil assim. Magnésio é um ótimo, eu vou explicar o papel do magnésio, por que magnésio é bom, mas não é qualquer magnésio, tá? Não é qualquer magnésio que atravessa, mas tem os magnésios, o taurato e o treonato, tem essa ação aí cerebral, tá certo? E eles vão atuar numa coisa específica. Vou contar pra vocês. Mira, insulina, não é insulina, é hemoglobina glicada, 5,7 é ruim? Não sei, tem que olhar o resto do exame. Não sei. Gente, não adianta, quem me conhece sabe, não adianta vocês botarem valor isolado de exame. Exame se avalia primeiro com a clínica e depois com um conjunto de exames. Então, avaliar metabolismo de glicose, eu tenho que pedir glicose, glicada, insulina, posso pedir frutosamina, posso pedir outros marcadores, mas pelo menos esses 3 são importantes para a gente avaliar fora a história clínica. Exame, ele é um complemento da história clínica do paciente, ok? Vamos lá. Então, gente, consequências da neuroinflamação. Então, eu falei dos neurotransmissores, vou falar aqui só os principais, tá bom? Mas eu quero trazer aqui para vocês alguns dos nossos neurotransmissores, que para quem não sabe o que é neurotransmissor, vamos dizer assim, eles são os nossos hormônios cerebrais, tá certo? E produzidos localmente. Gente, por exemplo, o intestino tem serotonina. A serotonina do intestino vai para o cérebro? Não, a serotonina do intestino é de uso do intestino. O cérebro produz a sua própria serotonina. Então, não tem essa migração, entendeu? Não existe, Francisco, eu não tenho como responder agora, toda a live. Não tem essa migração de neurotransmissores, tá? Então, os neurotransmissores do cérebro, eles ficam no cérebro. A adrenalina que a adrenal produz, ela não vai para o cérebro, tá certo? Não tem essa mistura, ok? Não ultrapassa. Por isso, por exemplo, que quando a gente está em hospital, a gente faz, por exemplo, a gente usa substâncias conhecidas como neurotransmissores, como a dopamina, né? Como a noradrenalina, a gente usa como vasopressor, como para mexer com a pressão cerebral e a gente não mexe com o cérebro. Ok? Porque eles não vão ultrapassar, eles vão agir perifericamente. Ok? Constipação também causa enxaqueca? Sim, pode causar. Em que sentido? A constipação, eu vou ter ali um prejuízo da produção de serotonina, tá? Intestinal, na constipação. E aí eu posso sim causar desbiose, né? Eu vou ter desbiose. A desbiose vai causar inflamação e esse estímulo vai chegar lá. Além disso, com desbiose eu tenho menor produção dos precursores da serotonina, que é o que o cérebro vai utilizar, e aí o cérebro também acaba produzindo menos serotonina, tá certo? E com menos serotonina, tá? O cérebro ele precisa ter quantidades equivalentes dos neurotransmissores, tá? Então, se eu tô com um predominando, por exemplo, que é o glutamato, o que vai acontecer é uma hiperativação do sistema nervoso central, um excesso, e eu vou acabar causando inflamação, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa parte dos neurotransmissores. Eu vou ter como principais
Eu tenho, falei da histamina, então a histamina do nosso sistema de alerta. Eu tenho a dopamina e aí derivados da dopamina. Eu tenho noradrenalina e adrenalina, tá certo? Que são os derivados da tirosina. Eu tenho serotonina, eu tenho GABA e eu tenho glutamato. E aí eu sei que o glutamato, ele ficou coitado. E o GABA, esqueci do GABA. E o GABA? O GABA que é derivado do glutamato. Eu sei que o glutamato ficou aí muito coitado, muito tá na Medina. Ele tá na Medina, todo mundo acha que o glutamato é ruim. Não. O glutamato, ele é o nosso principal neurotransmissor ativador. Qual o problema do glutamato? O excesso de ativação, por exemplo, quando eu tenho inflamação, vai gerar, e esse excesso vai gerar o que a gente chama de excitotoxicidade glutamatérgica. E isso é o problema. É o excesso, assim como a insulina, tá? Lembrem da insulina. A insulina ficou aí também, coitada, tá muito mal falada, né? Todo mundo tá achando que a insulina é um hormônio péssimo. Não, a insulina é um hormônio vital. Problemas é quando eu tenho excesso de insulina, mas o problema é a insulina em si ou a minha comida que faz eu produzir excesso de insulina. É a minha comida que faz eu produzir excesso de insulina. Não é a insulina. Assim como o glutamato. É a mesma coisa. O problema são as coisas que eu faço na minha vida, no meu estilo de vida, que fazem eu ter glutamato em excesso. É meu estresse crônico, é a minha alimentação. Por exemplo, o glúten, uma alimentação rica em glúten que estimula o glutamato, faz ter níveis altos de glutamato. É a minha alimentação rica em carboidratos, que vão fazer a minha insulina ficar alta, causando mais excesso de glutamato. É eu não fazer atividade física, principalmente atividade de força, musculação, que a atividade de força vai fazer o meu cérebro produzir BDNF e endorfinas que vão reduzir os níveis de glutamato. Estão entendendo que não é ele o vilão? Ele é só a consequência do que a gente está fazendo de errado, tá? Mas o problema é que isso tudo, em conjunto, causa neuroinflamação. E aí, qual o problema de quando eu tenho neuroinflamação? Eu vou diminuir, eu vou reduzir os níveis e a produção, inclusive, de serotonina, dopamina e noradrenalina. Ou seja, eu vou ficar agitado e ansioso. Eu vou ter estresse oxidativo, que aí é causa e consequência. Eu vou ter disfunção mitocondrial, acho que a gente ouve muito, falamos muito nisso do Covid, da disfunção mitocondrial. Ou seja, o que significa eu ter disfunção mitocondrial? A mitocôndria é a organela, é a parte da nossa célula em que há produção de energia. Se eu tenho disfunção mitocondrial, o meu cérebro está com a capacidade de produção de energia reduzido. E para que meu cérebro precisa produzir energia? Gente, tudo é energia. Impulso nervoso só é produzido se eu tiver energia, se eu tiver ATP. E o nosso cérebro, ele utiliza tanta energia que ele é responsável pelo gasto de 20% do nosso metabolismo basal. Só o nosso cérebro. Tá certo? Então, pouca energia cerebral, vou começar a ter problema. Ok? Falei aqui também, excitotoxicidade glutamatérgica, excesso de glutamato num nível que para mim vai ser tóxico, ok? Hiperexcitabilidade neuronal. Sabe uma coisa importante que seria a hiperexcitabilidade neuronal? Por exemplo, você ficar mais sensível à dor, você ter maior percepção da dor, porque excesso de excitabilidade neuronal. Tá? Uma coisa, sim, uma dessas coisas. Por exemplo, isso não tem a ver com a enxaqueca? Eu tô neuroinflamado, eu tô reduzido os meus níveis dos outros neurotransmissores e eu começo a minha dor, começo a ter essa excitotoxicidade glutamatérgica e maior percepção da dor. E aí, realmente, a gente tem que dizer, enxaqueca é uma dor incapacitante. Fato. Tá? Aliás, a enxaqueca é a principal causa aí de afastamento de serviço. Ok? Disfunção sináptica, tá? O que é disfunção sináptica aí na neuroinflamação? Meus neurônios não estão conseguindo se comunicar adequadamente, porque a sinapse é a comunicação entre eles. A informação não está sendo passada, o impulso nervoso não está sendo passado adequadamente. Neurodegeneração, ou seja, quando eu falo em neurodegeneração, estou falando envelhecimento cerebral.
Um envelhecimento, não um envelhecimento natural, um envelhecimento fora da nossa natureza cerebral. Ok? Dúvidas? Perguntem. Eu tô falando aí bastante. Só parar um pouquinho para beber água. Me falem se vocês acharem que esse assunto tá muito incompreensível. Vocês estão entendendo? Lu falou que tá tudo bem, tá entendendo. Estão entendendo? Vamos seguir? Como é que a gente tem como ver o quanto essa pessoa tá inflamada? A gente tem sintomas disso? Temos. Temos sintomas, tá certo? Então, sintomas de neuroinflamação, por exemplo, levinha. Embotamento emocional, tá? Variações perceptíveis na velocidade de pensamento, ou seja, aquela pessoa que demora para raciocinar. Fadiga cerebral frequente. Quanta gente está assim hoje? Me falem. Quantas pessoas vocês conhecem assim? Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Meu marido tem pelo menos uma crise grande, remédio nenhum passa. Fez vários exames, uma crise por ano, como se fosse cíclico. Tá neuroinflamado? Com certeza, né? O que ele tem desses fatores aí de risco? É? Vamos nos sinais de neuroinflamação moderada? Vamos lá. Depressão, ou seja, a pessoa que está deprimida, ela já está nesse estágio aqui, tá? Neuroinflamação moderada. Depressão, dificuldade de concentração, sonolência excessiva, necessidade de sono maior de 8 horas, tá bom? Letargia, fadiga, mal-estar. Tá? E aí eu quero falar para vocês que doenças do sistema nervoso central não são ilhas sozinhas. Elas têm uma correlação clínica. Ok? Então, por isso que eu tô trazendo isso para vocês, porque, né? Porque você tá falando de neuroinflamação e enxaqueca. Porque neuroenxaqueca, gente, tem um componente inflamatório. A enxaqueca tem um componente inflamatório. A gente tem que parar de achar que é só genética. E, por exemplo, até inclusive os gatilhos alimentares têm a ver com neuroinflamação, né? Glúten, né? A gente sabe que aí que tem uma correlação de enxaqueca com sensibilidade a glúten, tá certo? Constipação, porque a pessoa deve ter um componente, né? A pessoa constipada, em geral, tem um componente de desbiose intestinal, tá certo? Açúcar, por causa da resistência à insulina. Problemas gastrointestinais, como gatilho, gastrite, essas coisas. Por quê? Não está funcionando direito o teu sistema digestivo, não está digerindo, está desenvolvendo refluxo. Pode ter correlação? Pode. Gastrite pode ter correlação? Pode. Tá? Por isso a história do chocolate. O que o chocolate tem? O chocolate é bom, tem triptofano, mas ele também tem açúcar. Muito chocolate tem glúten. Tá certo, gente? Vamos raciocinar, tá? Sinais de neuroinflamação grave, aquele senhorzinho que já está demenciado, é isso aqui, ó. Delírio, confusão, desorientação, demência ou mudanças de comportamento, convulsões, dificuldade de fala, tremores involuntários. Isso é sinal de neuroinflamação grave. O que vocês acham disso? Importante, né? Importante a gente conhecer isso. Então, gente, quando eu falo de enxaqueca e do ponto de vista funcional, é só eu dar analgésicos e medicamentos como antidepressivos, que aumentam a quantidade de serotonina, ou beta-bloqueador, ou anticonvulsivantes, né, como topiramato, que é usado muito para prevenção de crise de enxaqueca. Adianta eu fazer só isso? É só isso o tratamento da enxaqueca? O que vocês acham? Não, né? Não. Tá aparecendo aqui, ó. Então, gente, não. Importantíssimo, tá? A gente tratar isso de forma funcional. Então, essa pessoa tem enxaqueca, ok, ela
Enxaqueca é um tipo de inflamação, certo? Concordamos com isso. Então, é uma inflamação. O que nós vamos avaliar em conjunto? Vamos ver. Marcadores inflamatórios, resistência à insulina, desbiose intestinal. Vamos embora, vamos avaliar tudo. É só tomografia, ressonância, essas coisas? Não, gente. Tá? Até porque a tomografia e ressonância nem são diagnósticos, tá? Enxaqueca é diagnóstico clínico. Você faz a tomografia ou ressonância para avaliar causas secundárias, né? A pessoa tem lá um aneurisma, tem um tumor, tem um sangramento, tem alguma coisa que possa ser esse gatilho, né, que possa ser a causa da dor de cabeça, você exclui a enxaqueca. Mas eu quero falar uma outra causa aqui, além das causas inflamatórias, alimentares, além dessa correlação com a intolerância a glúten, intolerâncias alimentares como causas, né, intolerância à lactose, pode causar enxaqueca? Sim. Mas eu quero trazer uma outra causa, a causa hormonal. E aí é por isso que muitas mulheres, e é por isso que as mulheres é que têm mais enxaqueca do que os homens. Ok? Vamos lá. Vamos explicar essa parte hormonal. O estradiol, a flutuação dos níveis de estradiol podem ser gatilho para enxaqueca. Mulheres que têm predominância estrogênica, ou seja, estradiol alto, pode ter enxaqueca por causa do excesso do hormônio. Quem ajuda a gente na enxaqueca? Progesterona. Tá certo? Então, por exemplo, a gente vai ver muitas mulheres que tomam anticoncepcional tendo enxaqueca. Por quê? O anticoncepcional tem estradiol e não tem progesterona, ele tem uma progestina, que não substitui a função da progesterona, como eu falei semana passada na live, né? Quem não viu, assista a live de cérebro na menopausa. A progesterona tem uma ação de estimular GABA no nosso cérebro, uma ação GABAérgica, uma ação de paz, de relaxamento, porque a progesterona é precursora de um hormônio, de um neuroesteroide chamado alopregnenolona. E ela tem ação GABAérgica, ou seja, mulheres que tomam anticoncepcional vão perder a ação da progesterona. Por que dá enxaqueca no período pré-menstrual ou menstrual? Porque os níveis de progesterona estão baixos. Tem mulheres que a progesterona na fase lútea cai rápido demais e é a mulher que vai ter enxaqueca. Porque a progesterona teria que cair mais devagar, até cair no menor nível e você menstruar. Mas tem mulher que faz assim, a progesterona despenca. Aí ela tá com o estradiol aqui alto. O que vai acontecer? Gatilho da enxaqueca. Ela vai ter a enxaqueca pré-menstrual. Mas aí eu quero colocar mais, como eu falei, que a gente ia fazer a correlação. Ela tem o problema hormonal. E aí ela vai para melhorar a enxaqueca, ela se enche de remédio. Mas aí ela tá na período pré-menstrual, ela se enche de chocolate, de sorvete, de batatinha e de um monte de coisa. O que ela tá fazendo? Ela tá pegando uma coisa que foi o gatilho hormonal e inflamando o cérebro dela e bagunçando tudo. Ela vai ficar boa dessa enxaqueca ou ela vai ter essa enxaqueca de forma recorrente todo santo mês até alguém falar que é só ela tomar um anticoncepcional que ela vai parar de ter enxaqueca ou botar um DIU. O que vocês acham? Paula tá falando aqui, estou morrendo de enxaqueca esse mês. Então, meninas que estão aqui, que tem enxaqueca, vou dar uma dica para vocês, tá? Suplementação de magnésio. Sim, suplementação de magnésio para quem tem enxaqueca ajuda muito. O magnésio, ele vai atuar, tá certo? Ele vai atuar lá no receptor, no N-metil-D-aspartato, que é o principal receptor do glutamato. Ele vai atuar lá, reduzindo a ação dele, ou seja, reduzindo a ação do GABA. Então, gente, reposição de magnésio para todo mundo que tem histórico de enxaqueca. Vamos lá, gente, como prevenção, tá bom? Para as mulheres que estão no climatério, uso de progesterona que via oral. Nesse caso, não dá para ser a transdérmica, tá? Tem que ser oral, porque só oral vai estimular a via GABAérgica, tá certo? Então, mulheres com DIU, sim.
O DIU não é hormônio. O seu hormônio natural. O Mirena leva o Norgestrel, que é uma progestina. Você não tem a sua progesterona natural, então você vai ter enxaqueca. Além disso, Paula, avalie a questão da neuroinflamação. Será que não tem coisas para tratar nessa neuroinflamação, nessa parte aí da enxaqueca, nessa parte inflamatória? Tá tudo bem com você? Será que não tá rolando um gatilho alimentar? Entendeu? Será que tá tudo bem com o seu intestino? Não tem a disbiose complicando as coisas aí para você por causa desse estímulo intestino-cérebro? Estão entendendo, gente? Não dá. Assim, infelizmente, eu sei que essa é a visão da medicina atual, né? Cada um trata a sua parte, o neuro trata o sistema nervoso central, o gastro trata o intestino, né? O endocrinologista trata os hormônios, a ginecologista trata só o aparelho reprodutivo, né? O cardiologista trata do coração e dos vasos, e é isso. Mas, gente, dá pra ser assim? Dá pra gente ter essa visão só de órgão? Se a gente for ter a visão de órgão, é isso, toma um remédio, toma um anticonvulsivante. Porque o que o anticonvulsivante faz, tá? Se vocês saberem, gente, a convulsão ela é precipitada por essa excitotoxicidade glutamatérgica, é excesso de glutamato, tá certo? Então eu vou lá e bloqueio o receptor. E o anticonvulsivante ele bloqueia o receptor de glutamato. Então eu vou parar a convulsão. Mas eu tô resolvendo a neuroinflamação? Não. Eu só tô tratando a consequência. O receptor está muito ativo, eu vou lá e bloqueio o receptor. Ok, e o resto? E a neuroinflamação, e o excesso de produção de glutamato, e o leaky brain, né? E a resistência à insulina, e a deficiência de magnésio, e a homocisteína alta. E isso aí, gente, isso tudo. Tô deixando de ver. Certo? Precisa ou não precisa ver isso tudo? Me diga. Vocês acham que não? Ah, essa média tá falando besteira. E aí, gente? Kátia, menopausa complica mais ainda a história. Eu quero falar uma outra coisa com vocês sobre o papel do folato, que eu falei da homocisteína, né? A homocisteína entra no ciclo aí da metilação e a gente fala muito sobre o metilfolato, tá? Então, gente, a metilação ela é muito importante para o nosso corpo, certo? A metilação vai fazer a gente produzir algumas substâncias fundamentais para o funcionamento adequado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o SAMe, que está ali no processo de metilação, ele vai converter noradrenalina em adrenalina. Nossa, esse é difícil. O SAMe vai ajudar na conversão do guanidinoacetato em creatina. Ó o pessoal aí que quer ganhar massa muscular. Você precisa de metilação, tá? Você vai ter também esse SAMe como precursor, né, na metilação dos nucleotídeos. Para que serve isso? Isso é a base da nossa epigenética. A gente sempre fala em epigenética, né? Genética não é o principal, né? A epigenética que é a forma como aqueles genes se expressam, né? E esses genes podem ser ativados ou silenciados. Isso é importante. Metilação, processo de metilação. Vai silenciar o gene que eu não quero e pode ativar o gene que eu quero. Ou ao contrário, né? Se eu não tenho metilação, eu tô dando voz para um gene que eu não quero, um gene que vai me adoecer. Ok? Tá? Outra coisa do processo de metilação, eu vou ter a conversão de uma substância importantíssima para a integridade da minha membrana, tá? Membrana dos neurônios, tá? Que é a conversão de fosfatidiletanolamida em fosfatidilcolina. Por exemplo, que é um ótimo suplemento de ação cerebral, fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina pode me ajudar na produção de acetilcolina, que é o neurotransmissor do nosso sistema nervoso parasimpático, que é importantíssimo para memória. Tanto que algumas medicações, né, usadas para Alzheimer, elas vão atuar, né, na produção e nos níveis de acetilcolina. De tão importante que é. Tá entendendo que não é só
toma esse remedinho aqui, que tá tudo bem? Me fale. Acho que vocês já viram isso, né? Vocês já viram isso? Tá certo, gente? Tem muita coisa aqui pra gente atuar no paciente que tem sinais de neuroinflamação. E o paciente com enxaqueca, definitivamente, é um paciente que tem neuroinflamação. Ok? Vou trazer uma outra coisa, um outro dado para vocês. Lembra que eu falei que o anticonvulsivante, ele atua no receptor de glutamato? Mas os anticonvulsivantes, eles aumentam a homocisteína. Lembra que eu falei que a homocisteína é importante por causa da neuroinflamação? Então, eu tomo um remédio que vai bloquear a resposta que eu tô tendo ali de glutamato. E depois eu vou acabar fazendo o quê? Aumentando a minha homocisteína e causando mais inflamação. Ou seja, isso vai virar um ciclo. Eu não vou sair disso. Eu vou sempre precisar do remédio. Ok? Sabe quem também aumenta níveis de homocisteína? Álcool, cigarro. Então, pessoas que bebem... Gente, vocês sabem, quando eu falo de álcool, não tem dose segura de álcool. Álcool é toxina. Esqueçam essa história de que, mas um vinhozinho, uma tacinha de vinho todo dia é saudável para o coração. E é péssimo para o seu cérebro. Nem para o coração é saudável, tá? Mas para o seu cérebro é péssimo. Tá certo? Expolia níveis de vitamina B1, tiamina, que é fundamental para o seu cérebro. Parem de achar que álcool é um pouquinho, uma cervejinha, é indolor. Não tem efeito. Tem efeito. Péssimo. Neurodegeneração que vai causar. Pode causar processo demencial. Mas é só um pouquinho. Pode causar processo demencial. Quer? Pode causar neuroinflamação. Quer? Quer ter problema? Tá certo? A gente precisa ter, consciência de que eu tô intoxicando meu corpo quando eu tomo álcool. Mas eu tô escolhendo isso. Ok. Você tá escolhendo isso com que frequência? Você tá dando tempo pro seu corpo se recuperar? Você tá suplementando aquilo que o seu corpo vai precisar, já que você optou por consumir álcool? Certo? Pensem bem. Eu sei que álcool, diferente do cigarro que já chegou nessa fase, tipo assim, ninguém proíbe o comércio de cigarro, mas tá lá o aviso lá na cartelinha lá de cigarro, álcool pode causar câncer, cigarro pode causar câncer, cigarro pode causar amputação, cigarro pode causar um monte de coisa. A pessoa vai lá, ignora aquilo ali, escolhe a figurinha que ela quer, a fotinho, e continua fumando. Ela sabe. Tá optando por continuar fumando. O álcool, gente, é a mesma coisa. Deveria vir com o mesmo aviso. Álcool pode causar demência, álcool pode causar cirrose hepática, álcool pode causar um monte de coisa no seu corpo. Quer? Não, eu quero, não me importa, eu preciso relaxar. Olha que coisa, eu preciso relaxar inflamando o meu cérebro. Vê se isso tem sentido. Tá? Vê se isso tem sentido. Se eu tô relaxando pra espairecer a cabeça, eu vou lá e inflamo meu cérebro. Muito bom. Jandira parou totalmente uns 5 anos. Parabéns. Eu fico feliz de ver pessoas que pararam. Muito bem. Eu nunca fui de beber muito, agora, hoje em dia, aí que eu não bebo mesmo. Essa frase mudou a minha vida. Eu fui numa live e me decidi pela minha saúde. Parabéns, Lana, também. Já tá há 2 anos já? Quase 2 anos, né? Que você já tá sem beber. Lana bebia muito, né, Lana? Bebia que era uma beleza. Deixa eu ver. A Adriana falou, e tudo interligado, não tem como ver uma só coisa. É isso. É isso, é isso. 1 ano e 10 meses de livro do álcool. Parabéns também, parabéns. Gente, a gente precisa saber que a gente precisa ter consciência que, claro, todo mundo tem enxaqueca? Não. Não tem a questão da genética, não tem a questão da história familiar. A história familiar, ela vai te dar os seus riscos, né? Então, tem gente que tem enxaqueca, tem gente que tem diabetes. Cada um com a sua herança, né? Mas, como eu falei aqui da epigenética, se eu tenho um bom estilo de vida, se eu cuido dos meus nutrientes,
se eu cuido de não estar inflamada, se eu cuido de desbiose, se eu estou cuidando de tudo que cerca isso, o que eu vou fazer com essa minha tendência de ter enxaqueca? Eu vou silenciando a minha enxaqueca. Vou melhorando progressivamente das crises de enxaqueca. Ok? Certo? Temos consciência disso? Vocês estão entendendo a mensagem que eu quero passar aqui? Porque a grande mensagem que eu queria passar aqui nessa live é que não basta eu olhar para a enxaqueca só como um problema crônico, genético e que não tem solução. Como muitas coisas, gente, diabetes pela medicina tradicional é uma doença crônica, genética e que não tem cura. Hipertensão é uma doença crônica, genética que não tem cura. Eu conheço um monte de gente que foi curada de hipertensão e diabetes. Eu tenho pacientes que entraram em remissão, então não tem mais, né? Silenciaram a diabetes deles, cuidando do estilo de vida, fazendo as coisas certinhas, desinflamando, cuidando do intestino, fazendo tudo direitinho. Tá? É possível. É possível. Só que você precisa fazer o que tem que ser feito. Tá? Seja adulto, faça o que tem que ser feito. Hoje uma paciente minha, eu até postei aqui antes de entrar na live, né? Eu repostei que ela me marcou. Ela me mandou uma mensagem, eu tava vindo pra casa do consultório, eu só vi. Ela, o que eu faço? Eu não tô com vontade de ir pra academia. Eu não respondi, eu deixei ela. E aí depois ela me marcou, vim mesmo sem vontade. Falei, é isso. A gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. É importante pra minha saúde? Então você vai. Até porque você vai trabalhar, mesmo que você não queira, porque o trabalho é importante para você ganhar o seu dinheiro, para o seu sustento. Entendeu? Então faça aquilo que é importante para você. Mesmo que você não queira, até porque vontade... Gente, pela vontade de verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai passar as férias num lugar que a gente gosta muito, vai ficar lá naquela vida mansa e não vai fazer mais nada. E até isso é saudável? Também não, né, gente? A gente precisa ter esses momentos de escape, sim, né? Mas eu acho que a gente precisa também ter a nossa obrigação, a nossa rotina, o nosso trabalho, estudar, né? Fazer exercício, se alimentar bem, a gente precisa disso também, né? Esse excesso de relaxamento, acho que pra gente, talvez, né, o tempo todo isso é ruim, né? Aliás, o que dá valor a esses momentos é que eles são episódicos, né? Você tem aquele pouquinho, queria ficar mais, não, tá na hora de voltar, aí você volta, né? Aí vai lá, trabalha, junta o dinheirinho, bom lá pra minha viagem, viajou, passou lá, sei lá, uma semana, 10 dias, relaxei, saí da minha rotina, aproveitei, curti, depois volto pra trabalhar pra juntar dinheiro pra próxima. E é assim, a nossa vida é esse ciclo. E, na verdade, é isso que faz a gente valorizar. Já pensou? Você já viu aquelas crianças, aqueles adolescentes que tem de tudo, que não dá valor pra nada? Por quê? Porque não precisa lutar por isso. A gente precisa lutar, inclusive pela nossa saúde. Hoje em dia, no ambiente que a gente está, que só nos adoece, que corrompe a nossa natureza, né? Que não é essa, a gente precisa lutar para ter saúde. É essa a realidade, tá bom? É essa. Mas eu queria. É isso, eu também. Eu também, mas eu entendo que isso não é o mais saudável para mim. Eu preciso me exercitar, mesmo que eu não queira, né? Tô voltando, né? Eu passei um período aí bem irregular no exercício, agora eu me coloquei na minha mente aí que eu tenho que fazer mais regularmente, né? Há 2 anos que eu fazia exercício 5 vezes na semana, aí eu fiquei 1, 2, 3... Agora tô conseguindo ir mais de 3, 4, tô mantendo essa frequência, mas eu quero voltar lá para minha meta, né? Por quê? A gente tem os nossos problemas, né? Tem muito trabalho, às vezes realmente a gente tá muito cansado, né? Tem um hipotiroidismo aí que deu uma atrapalhada. Consertou? Tem que voltar. Tá bom? Mesma coisa as mulheres na menopausa. Tem a reposição hormonal. O início da reposição hormonal é difícil, tem adaptação, pode dar efeito colateral, pode dar enxaqueca,
Pode dar problema, distúrbio de sono, a gente tá cansado, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar do nosso corpo. Como que eu cuido? Eu faço exercício, me alimento bem, eu suplemento o que eu precisar para me ajudar, para me tirar dessa condição e seguimos e vamos, certo? E se vocês tiverem entendido isso aqui nessa live, eu tô feliz que eu levei minha mensagem para vocês, certo? Vocês têm alguma pergunta? Eu não quero complicar muito. Tem um monte de coisa de neuroinflamação, mas eu não a minha intenção aqui é trazer isso para vocês, né? Mostrar para vocês que isso existe, né? Não é um seminário de neuroinflamação, nada disso, né? Mas eu queria mostrar que isso existe, vocês saberem que isso acontece, né? Apresentar aí o leak brain, apresentar a neuroinflamação, apresentar a enxaqueca como algo, sim, secundário a isso, né? A gente precisa saber disso, certo? E como é importante a gente cuidar do nosso estilo de vida para entrar em remissão, assim como é possível entrar em remissão da diabetes, entrar em remissão da hipertensão, entrar em remissão de tantas doenças crônicas que a gente adquire, né? E que são incuráveis na medicina que trata com medicamentos, mas que são possíveis em uma medicina de estilo de vida que procura causas para os problemas. Certo? Alguém tem dúvida, comentários? Pode deixar aí, pode deixar aí. Tô terminando mesmo. Olha, gente, que milagre é esse que eu tô terminando tão pouco tempo? Vocês hoje perguntaram pouco, vocês estão quietinhos. Não me interromperam muito. Sobre a constipação, gente, que a Kátia tinha falado, a constipação é a verdadeira pessoa enfesada, né? O enfesado, tudo tá ruim na vida dele, né? Então, ele não consegue nem fazer o cocô, sendo que o intestino faz tanta coisa, né? O intestino digere, o intestino absorve, o intestino metaboliza, o intestino faz tanta coisa. Se nem cocô eu faço, tô enfesada, né? Tô inflamado, tô desbiótico, tô uma série de coisas aí, inclusive com a dor de cabeça, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Lana, foi uma mega aula, obrigada por tanto ensinamento, parabéns. Obrigada, amiga, que bom que você gostou. Tratamento, mudança no estilo de vida, atividade física e doutora Thaís na vida da gente. Obrigado, Kátia. Eu me esforço, vamos lá, eu me esforço. Tratar do intestino, vamos lá. A gente vai vencer, né, Kátia? Vamos vencer sua enxaqueca aí nessa vida, nessa menopausa. Vamos vencer. Gente, então, olha que eu vou encerrar cedo, hein? Então tá bom. Todas as pessoas podem beber a vitamina K2? Sim, claro que sim. Aliás, se você precisa de reposição de vitamina D... Ai, gente, esqueci de falar da vitamina D. Gente, uma vitamina tão importante, não acredito. Que bom que você mandou essa mensagem, Silvana. Vitamina D importantíssima para nossa ação, toda a nossa parte cerebral, tá certo? Muito, muito, muito importante, tá bom? Muito importante a vitamina D. Não só para a parte imunológica, também, por exemplo, paciente que tem níveis baixos de vitamina D, ele vai ficar deprimido, tá? Ele vai ter alteração ali na produção de neurotransmissores. Então, sim, suplemente a vitamina D e principalmente use a K2, tá? Não sai usando vitamina D sozinha, não. Usa K2, tá bom? Senão você vai sair calcificando tudo no seu corpo. Deixa eu ver. Comer bebendo algo faz mal? Depende da quantidade, né? Eu vou beber 100, 200 ml de água ou eu tô bebendo meio litro de refrigerante. Entendeu que tem a história? Então, eu beber 100, 200 ml de água não vai interferir em nada. Afinal, eu tenho 1,5 litro de suco gástrico. Isso não vai diluir, como as pessoas falam, tanto assim que você não vai ter acidez. Agora, tomar meio litro de refrigerante começou a causar problema, né? É 1/3 da quantidade do suco gástrico. Fora que você vai comer menos, porque você vai encher muito de líquido o seu estômago, ok? Enxaqueca tem a ver com bile? Não, enxaqueca tem a ver com, como eu falei da homocisteína, como eu falei da neuroinflamação, com essa questão da detoxificação hepática. A bile é a forma que o fígado elimina, excreta, né,
as toxinas. Essas toxinas vão sair através da bile nas fezes, e aí por isso eu também não posso estar constipado, senão eu vou reabsorver toxina, tá certo? Então não tem a ver propriamente com bile, mas tem a ver aí com o mecanismo de detoxificação. Minha vida antes e depois da doutora Thaís. Ah, querida, obrigada. Maravilhosa essa live, que bom que vocês gostaram. Obrigado por passar um pouquinho do seu conhecimento. Obrigada, gente. Obrigada. Fiquei feliz que vocês gostaram, que vocês entenderam minha mensagem. Tentei simplificar ao máximo. Essa parte de neurociência é um assunto complexo até para mim, que eu tenho que estudar, eu tenho que ler, rever, né? Eu estou estudando essa parte, assim, não foi uma parte que eu planejei, né? Mas já que a menopausa das minhas pacientes vieram ao meu encontro para que eu as tratasse, então eu estou estudando sobre isso e principalmente, né, estou estudando sobre essa questão da saúde mental na menopausa. Então, semana que vem, fim de semana que vem, eu vou fazer um outro curso sobre cérebro na menopausa, um fim de semana inteiro aí, também até para tratamento, tudo, né, todas as fisiopatologia, né, tratamentos, suplementações, como é que a gente vai fazer, como que se faz essa parte, né? Porque cada vez mais eu vejo como é importante cuidar da nossa parte mental, tá certo? Principalmente nós mulheres que somos tão afetadas por toda a nossa montanha-russa hormonal, né? Então, todos os diabéticos podem comer a fruta melancia, você quer... Então, Silvana, isso depende de um contexto. Mas melancia é uma fruta muito doce para diabético, particularmente. Até porque tudo depende. Você vai comer o quê? Um quadradinho de melancia ou você vai comer meia melancia? Isso tudo é muito relativo. Depende, tá bom? Mas, idealmente, avaliar o contexto, tá bom? Avaliar o contexto. Gratidão por se disponibilizar a entregar tanto conhecimento. Que bom, Kátia. Obrigada. Celíaco na menopausa, é isso, Paty. Mais um cuidado, né? Aliás, o celíaco, né, ele tem muita neuroinflamação. É muito comum o celíaco ser muito deprimido. Eu até brinco com isso, que assim, eu sei quem é meu paciente celíaco pelo comportamento dele. Ele é mais deprimido, ele é mais, né? Ele sofre mais com as coisas, né? Muito interessante, né? Quando você fala da dieta de restrição, ele sofre. Tudo ele sofre mais. Mas eu entendo que isso é uma consequência, né, da doença celíaca. Então, Paty, cuida direitinho, né? Porque celíaca na menopausa, a menopausa causa diversas alterações cerebrais. Tem que estar bem sem inflamação, né, cerebral aí para ficar tudo certinho. Tá bom, meus amores, olha, obrigada pela presença de vocês, obrigada por estarem aqui, os que estão toda semana, obrigada pela audiência, né? Semana que vem, então, já temos tema. Eu vou dividir essa live, né? E eu vou falar sobre SOP e endometriose, tá certo? Então, chama a galera aí que... Apesar de eu não ser ginecologista, né? Tem gente que vai falar, o que essa mulher tá falando aí de SOP e endometriose? Mas nós vamos falar assim, a gente é abusada. E a gente vai falar. Então, vamos falar SOP e endometriose com uma visãozinha funcional sempre, né? É claro que a gente vai dar esse olhar diferente, tá bom? Então, gente, olha, um ótimo fim de semana pra vocês. Obrigada pela presença mais uma vez, tá bom? Ó, vai ficar gravada a live, Vera. Depois assiste, tá bom? A live fica gravada. Beijo grande pra vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.